Podeis assentar, meus irmãos. Eu vos saúdo nessa noite com a paz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Mais um dia o Senhor nos permitiu viver, e o melhor dele é que nós estamos na casa do Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer a minha liderança nesta noite pela oportunidade que nos é confiada na pessoa do apóstolo Carlos Basso, bispo Iracema, os demais obreiros desta casa. Sou grato pelo companheirismo de todos vocês e a igreja que sempre nos apoia, sempre nos incentiva. Eu vos convido a ler 3 versículos comigo nessa noite. Pode permanecer assentado? Eu tinha dado um título à mensagem desta noite, mas o pastor Luiz Carlos estava louvando a Deus e ele falou de um encontro, não é isso? Nós marcamos um encontro com Deus, e eu quero falar exatamente de um encontro, um dos encontros mais maravilhosos que a Bíblia nos narra. Evangelho de João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Quando eu fui solicitado pelo meu apóstolo ontem, eu fui estudar um pouco e Deus me levou a esse texto. E eu comecei a tirar algumas lições para a minha vida, e creio que você também vai tirar algumas para a sua vida. 4:4. E era necessário passar por Samaria. Versículo 6. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. E era isto quase hora sexta, meio-dia, mais preciso. Agora, versículo 28. Deixou, pois, ali a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: louvado seja Deus. Eu estava meditando nesse texto, e o texto, o título que eu tinha dado, se a Carol puder escrever, por gentileza, ali: não importa como você veio, importante é como você volta. Você poderia repetir isso comigo nessa noite? Eu aprendi com o meu líder, ele deu um texto aqui, foi domingo? Domingo, quando o senhor pregou sobre Esaú, aquele texto ficou me marcando na cabeça a semana toda, até hoje. E hoje eu também fiz isso. Não importa como você veio, importante é como você volta. Aleluia. Você pode dizer isso comigo? Não importa como eu vim, importante é como eu vou voltar. Aleluias, glória a Deus. Jesus muda às vezes direção, ou passa por lugares que nós não imaginamos por causa de uma vida. Esse texto nos disse que Jesus não ia passar por Samaria, e era costume dos judeus não passar por ali, pela diferença que havia entre judeus e samaritanos. Mas o que eu entendo nesse texto é que quando Jesus tomou a direção, Jesus, como ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele já tinha na sua mente a vida dessa mulher, ele já tinha essa mulher. E ele disse: eu preciso mudar a rota por causa de uma pessoa. E eu quero já desde o início, eu quero dizer que Jesus está mudando rotas aqui nessa noite por causa de algumas pessoas que precisam que ele faça esta mudança. Jesus não ia passar, mas ele passou lá por causa de uma mulher. E Jesus, quando ele passa por Samaria, o texto diz no versículo 6 que ele chegou
junto da fonte e se assentou. O que eu aprendi também aqui é que Jesus chega primeiro. Jesus chegou primeiro, a mulher chegou depois. Talvez você não percebeu, mas quando você chegou aqui, ele já estava te esperando. Porque ele sabia que você viria aqui, porque você precisa de algo que só ele tem para fazer. Aleluias! Glória a Deus! Jesus tem aquilo que eu e você precisamos nessa noite. É por isso que eu te disse, não importa como você veio, importante é como você vai voltar, porque você já veio com lutas, com problemas, mas você chegou aqui, ele já estava à sua espera. E Jesus agora quer te chamar num particular, como ele chamou aquela mulher para conversar com ela. Jesus também quer te chamar num particular nessa noite. Ele quer conversar com você, ele quer entrar na tua história para fazer a mudança que for necessária. Lembra quando lá no Gênesis, a Bíblia nos diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão? Deus descia e passeava pelo jardim e dizia, eu vou lá conversar com Adão. Eu vou lá ver como foi o dia de Adão. Eu vou lá saber como é que ele passou o dia. Eu acredito que Deus descia, chamava Adão, Adão, vamos sentar aqui, vamos conversar. Como foi o seu dia? O que você fez de bom hoje? E Adão relatava para Deus, enquanto não tinha pecado, ele tinha aquela comunhão com Deus. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Jesus veio aqui, ele se assentou e está te convidando você a sentar ao lado dele, porque ele quer conversar com você. Ele chegou primeiro na fonte. Quem chega na fonte primeiro é Jesus, porque ele chega. E o mais interessante, ele vai mandar os discípulos ir para a cidade, porque ele queria ficar a sós, porque o assunto dele era só entre ele e a mulher. O teu problema hoje é só entre você e Jesus. Ele está te chamando, assenta aqui, vem cá, vamos bater um papo aqui, vamos conversar, vamos aqui, fala para mim o que você precisa e eu vou falar o que eu posso fazer na sua vida, porque Jesus pode fazer tudo. Se você colocar tudo o que você precisa para ele, tenha certeza que ele vai fazer tudo. Ele vai fazer tudo, porque ele faz tudo. E Jesus então assenta e fica lá esperando. E o que me chama a atenção é porque essa mulher vai buscar água, hora que ninguém iria buscar água. Porque hora sexta, como nós lemos, no calendário judeu, é meio-dia. Tem traduções que vai dizer que o sol estava a pino, quer dizer, o sol estava no meio do céu. Meio-dia não era hora de ninguém ir buscar água. As mulheres iam na parte da manhã ou na parte da tarde, é porque esta hora a água está mais fresca. Mas essa mulher vai buscar água meio-dia. Talvez nem ela entendeu por que ela resolveu ir buscar água ao meio-dia. Talvez ela não entendeu, mas Jesus já tinha colocado no coração dela para ela ir buscar água ao meio-dia. Ou vamos também imaginar que essa mulher, pela vida que ela levava, ela ia num horário diferente das outras mulheres. Porque ela tinha uma vida diferente das outras mulheres. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus estava na fonte esperando ela chegar. Jesus sempre está nos esperando. Jesus marcou nós cantamos isso e eu me alegrei em Deus, que nós marcamos um encontro com Ele nesta noite, e o mais interessante, o mais importante é que Ele veio. Ele veio. Jesus jamais falta a um encontro quando Ele é convidado. Você quer convidar Jesus lá na sua casa?
Você quer convidar Jesus lá na sua família? Tenha certeza que ele vai, tá? Tenha certeza disso, ele vai. Porque ele deixou escrito, ele diz que eu estou à porta e bato. Então, o bom disso aqui é que Jesus já está na porta da nossa casa. Ele disse, se alguém ouvir, aí nós precisamos ter ouvidos espirituais. Coloca a mão aí no teu ouvido e faça isso. Pede a Deus para te dar ouvidos espirituais, para você ouvir quando Jesus bater lá na tua porta. Porque Jesus disse, eu bato, se alguém ouvir, e qual outro detalhe? Abrir a porta, aí Jesus disse, aí eu entro. Muitas famílias estão precisando fazer isso, muitas pessoas estão precisando fazer isso, ouvir Jesus bater na porta, abrir a porta, deixar ele entrar, porque quando ele entra, o texto diz que ele assenta à mesa. Jesus quer sentar à sua mesa, Jesus quer ceiar com você. Mas talvez você vá me dizer, mas eu não tenho nada para oferecer para Jesus. Não se preocupe, porque Ele provê o que precisa para a mesa. Ele provê o que precisa para a ceia. Não se preocupe se você não tem nada. Apenas convida Ele para entrar. Deixa Ele se assentar. Porque a provisão, Ele é mestre. Na provisão, Ele é mestre. Na provisão, Ele é doutor. Na provisão, Ele é Senhor. Na provisão, Ele é perfeito. Aleluias. Louvado seja Deus. E Jesus espera pela mulher. Quando você chegou aqui, Ele já estava à sua espera. Então vai ter milagre. Porque você chegou aqui, Jesus já estava à sua espera, então vai ter milagre. Você acredita que vai ter milagre? Porque Ele está aqui. E milagre quem faz é Ele. É Ele que faz milagre. Porque Ele muda tudo, tudo, tudo. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha casa, Jesus mudou a minha família. E eu louvo a Jesus, porque há 25 anos atrás, Jesus foi participar do culto na primeira igreja presbiteriana de Itaperuna. E quando eu cheguei lá, Ele já estava e Ele me aceitou. Você se lembra o culto que Jesus estava te esperando para salvar a tua alma? Você se lembra? Você se lembra daquele grande culto que você foi, alguém te convidou, alguém te chamou e você foi. E quando você chegou lá, Jesus estava te esperando. Olha para a sua vida hoje. Olha a mudança que Jesus fez na sua vida. Porque quando você chegou lá, Ele já estava. E a mulher chega então ao poço. O que a mulher foi fazer ao poço? Ela foi buscar água. Ela precisava de água. Mas o interessante nesse texto é que ela vai buscar água natural. E ela leva para casa água da vida. Ela disse, eu vou lá, pegou um cântaro e disse, eu vou lá buscar um cântaro d'água. Isso era a mente dela. Eu vou lá buscar um cântaro d'água. Eu preciso de um cântaro d'água aqui em casa. E nessa hora, não vai ter ninguém lá no poço. Engano dela. Ela pensou, eu vou lá no poço, porque não vai ter ninguém, as mulheres já foram cedo ou vão à tarde. Então agora eu vou sozinha ao poço. Engano dela. Quando ela chegou no poço, o Senhor estava à sua espera. E ela chega com o seu cântaro, querendo água. E aí então começa um dos mais lindos diálogos da vida, que a Bíblia nos relata entre aquela mulher e Jesus. Ela disse, eu vim pegar água. E Jesus então, a água, a fonte de água viva, está pedindo água. E há aquela conversa que todos nós conhecemos. E aquela mulher
quando ela ouve de Jesus quem era ele, o que ele poderia fazer, e quando Jesus começa a relatar a vida dela, quando Jesus começa a falar para ela quem era ela e do que ela precisava fazer, o que me chamou a atenção foi isso. É Jesus falar para mim e para você quem nós éramos, quem nós somos, quem nós seremos e o que nós precisamos fazer para ser isso. Jesus começou a relatar para ela o que ela precisava fazer. Jesus, nessa noite, ele marcou esse encontro com você exatamente para falar para você o que você precisa fazer. O que você precisa fazer? Eu já te disse que ele já te convidou, ele já sentou ao teu lado, ele quer ouvir você, ele quer que você fale para ele, porque ele deixou a mulher falar primeiro, depois que ele fala, porque quando ele dá a última palavra muda a nossa história, a última palavra muda a nossa vida, a última palavra muda a nossa maneira de ser. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Não importa como você veio, importante é como você volta. Lembra de Saul? 1 Samuel capítulo 9. Saul saiu para quê? Vocês se lembram? Por isso que eu estou trazendo que o importante não é como você veio, o importante é como você volta. Saul, o pai dele, chamou Saul porque haviam perdido 2 jumentas. E o pai de Saul chama ele e manda ele ir procurar as jumentas. Saul saiu procurando jumenta. Você sabe como Saul voltou? Saul voltou rei de Israel. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer que você vai sair daqui diferente. Você vai levar aquilo que você precisa para a sua vida. E Saul começou a andar, vai para um lugar, vai para o outro, ninguém falava para Saul aonde estava as jumentas. Mas o profeta Samuel já estava lá esperando ele. Porque Deus já tinha falado com Samuel que era para ele atender a vontade do povo e ungir um rei para Israel. Só que Samuel não sabia. E Samuel está lá aguardando. Daí a pouco chega Saul procurando jumentas e volta para a sua casa como rei de Israel. Talvez você chegou aqui hoje como um desesperado, mas vai sair daqui levando a bênção de Deus. Talvez você chegou aqui triste, abatido, mas você vai sair daqui levando a alegria do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está ministrando ao teu coração aquilo que você precisa para você voltar para a tua casa. Talvez você chegou aqui e a tua despensa, ela está vazia. Talvez ninguém saiba disso. Talvez você não comentou com ninguém que a tua despensa está vazia, mas deixa eu te dizer, você está ouvindo uma palavra de Deus, que quando você retornar para a tua casa, a provisão vai retornar junto com você. Aleluias. A mulher foi buscar água natural, voltou levando água da vida. Você lembra no versículo 28? Coloca para mim. Versículo 28, que quando Deus muda a sua história, nem aquilo que você já ia fazer te importa mais. O que a mulher veio fazer o quê? Ela veio buscar e ela trouxe o quê para pegar água? Mas aqui no versículo 28 disse que ela, olha o que diz o texto, deixou, pois, a mulher o seu. Mas ela não veio pegar água, ela não precisava do cântaro para pegar água. E agora ela deixa o cântaro ali e volta para a cidade. Quando Deus muda a nossa trajetória, quando Deus muda
o curso da nossa vida, aquilo que nós estávamos pretendendo fazer, aquilo que nós íamos fazer já não tem significado mais. Porque Deus mudou a nossa história. Essa mulher agora deixa ali o seu cântaro. Ela disse, esse cântaro vai ficar por aí, eu preciso voltar à cidade a anunciar o que eu ouvi aqui na fonte. Você tem anunciado o que você tem ouvido aqui na fonte? Você tem anunciado o que você tem recebido aqui da fonte? Ela deixa o cântaro. E Deus falava isso ao meu coração. Tem pessoas que precisam deixar o cântaro. Você está andando com aquilo para todos os lados, todo lugar que você vai, você leva aquilo. Deus está dizendo nessa noite, deixa, é hora de deixar. É hora de deixar o cântaro. É hora de deixar o cântaro. Eu não sei qual o cântaro que você trouxe aqui hoje, mas Deus está te dizendo, deixa o seu cântaro aqui, porque eu estou mudando a tua história, e o teu cântaro hoje já não te serve para mais nada. A mulher deixou o cântaro lá perto do poço, e eu comecei a imaginar, será que ela deixou o cântaro lá para Jesus e os discípulos tirar água? Será que ela deixou o cântaro ali na intenção de voltar ao poço depois? Mas Deus ministrou meu coração. Ela deixou o cântaro ali, porque o cântaro já não significava mais nada para ela, porque Jesus já tinha mudado a história dela. Ela poderia voltar agora lá no poço, junto com as outras mulheres. Ela poderia agora ter companhia para voltar ao poço, porque a sua vida já tinha sido transformada. A sua vida já tinha sido mudada. Não importa como você veio. Importante é como você volta. Veio ao poço uma pecadora. Veio ao poço uma mulher que já teve 5 maridos, e o 6º que ela tinha não era dela. Veio uma mulher que era discriminada pela sociedade, mas volta para a cidade uma missionária. Volta para a cidade uma mulher fazendo missão. Volta para a cidade uma mulher que fala, que começou a falar aquilo que eu e você precisamos falar. Eu encontrei o Salvador, eu encontrei um profeta lá no poço, eu encontrei aquilo que eles falavam que deveria ser o Cristo. E o mais interessante é que ela disse, venham comigo para vocês ouvir Ele. Venham comigo para vocês ouvir. Mas espera aí, você não foi buscar água? Ih, esquece o cântaro, eu encontrei algo muito mais especial lá no poço. Eu encontrei algo lá que eu quero que vocês também encontrem. Ô querido, eu fui encontrado por um Deus maravilhoso, eu fui salvo por um Jesus maravilhoso, e eu quero que você e sua casa também sejam alcançados, sejam salvos por esse Jesus maravilhoso. E aquela mulher traz aquela multidão até o poço para ouvir Jesus. Eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo trouxe você até aqui hoje para ouvir Ele falar com você. E Jesus está te dizendo nessa noite, deixa o seu cântaro aqui. Você está carregando esse cântaro para tudo quanto é lado. Eu não sei qual é o cântaro que você precisa deixar. Talvez seja o cântaro da dívida, da fofoca, da calúnia, da mentira. Eu não sei qual o cântaro que você precisa deixar, mas Jesus está dizendo, deixa ele aqui. Porque o que eu vou te dar é tremendo. O que eu vou te dar, nada se compara. Abra as tuas mãos nessa noite para receber o melhor que Jesus tem para te dar. Abra as tuas mãos e receba. Receba o que de melhor Ele tem. Receba nesta noite, em nome de Jesus. Abra a mão do seu cântaro nesta noite. Eu não sei qual é o cântaro que você precisa deixar aqui. Talvez você está esfriando espiritualmente. Jesus está dizendo, deixa esse cântaro aqui. Talvez você está dizendo, não, eu vou parar, não dá mais. Deixa esse cântaro aqui. Vamos, faz uma troca com Jesus nessa noite. Deixa aqui. A mulher veio tirar água. Agora ela deixa o cântaro ali, ela não quer mais saber. O cântaro ficou lá no poço. Porque ela estava levando dentro dela a água viva. Ela encontrou aquilo que saciou a sua sede, aquilo que saciou a sua alma, aquilo que limpou o seu coração.
Ela encontrou lá aquilo que jamais iria acusar ela. Dali por diante, a sua vida foi uma vida pelo reino de Deus. Mas ela precisou abrir mão de alguma coisa. Talvez Deus tenha te falado, vai a tal lugar, vai lá. Quando essa mulher estava em casa, você acha que o Espírito de Deus não falou, mandou ela ir lá no poço? Claro que mandou. E ela ouviu, por isso que eu te falei, peça a Deus ouvidos espirituais. Ela ouviu, mas disse, é hora de eu ir ao poço? Mas Deus disse, vai. Meu filho está lá te esperando e ele tem uma palavra para você. Vai. Você já ouviu aquele Deus falar com você? Vai. E às vezes nós não vamos. E aí você não vai, você volta da mesma maneira. Você não vai, mas volta da mesma maneira. A mulher não. Ela foi de uma maneira, mas voltou com a sua vida totalmente transformada. Ela foi de uma maneira, você veio aqui hoje de uma maneira, mas você vai voltar para a tua casa nesta noite, debaixo da glória de Deus. Você vai voltar para a tua casa nesta noite, debaixo da bênção de Deus. Você vai voltar para a tua casa nesta noite em júbilo, em alegria, pela presença que Deus está colocando sobre a tua vida. Lembra do Salmo 126? Ele disse que é aquele que anda chorando, gemendo, mas o salmista diz que ele voltará sem dúvida. O texto diz, ele voltará sem dúvida. Você anda chorando, gemendo, mas quando você volta, disse que você volta com o quê? Com os seus molhos. Os molhos significam para nós as bênçãos de Deus, as provisões de Deus. A mulher veio chorando, ela veio gemendo. E quando ela chega ao poço, Jesus começa a falar, Jesus começa a relatar o passado dela. É por isso que Jesus mandou os discípulos ir para a cidade. Porque se os discípulos estão à roda dele lá no poço, a mulher poderia dizer, deve ser alguém que falou para ele. Não, o particular estava entre Jesus e ela. Jesus quer ter um particular com você. Porque tem coisas que você talvez não fala nem para o nosso líder. Talvez tem coisa que você não fala para a tua esposa, não fala para o teu marido, não fala para os teus filhos. Mas Jesus quer ouvir isso. Jesus quer ouvir isso. Jesus precisa ouvir isso. E Jesus começa a relatar a vida dela. Ela disse, mas como pode? Esse homem é um judeu. Como é que ele sabe de tudo isso? Mas Jesus não acusa. Jesus quer apenas mudar a sua história. Jesus estava dizendo para ela, olha, você veio aqui como pecadora. Você veio aqui como uma infiel. Você veio aqui como uma mulher que todos maldizem a teu respeito. Mas eu vou fazer algo na tua vida, que quando tu voltar, tu vai ver a minha glória sobre a tua vida. E quando aquela mulher retorna, a presença de Deus toma aquela mulher. A glória de Deus toma aquela mulher. Porque quando aquela mulher chega na cidade, ela começa a anunciar o que ela ouviu lá na fonte. O que Jesus falou com ela lá. Ela disse, olha, ele me falou tudo. Ele me falou tudo. Mas vocês precisam lá ouvir. Você está disposto a falar tudo para Jesus? E você está disposto a ouvir tudo de Jesus? Jesus ouve tudo, mas ele fala tudo também, tá? Ele ouve tudo, mas ele fala tudo também. Ele fala, se você estiver andando corretamente, ele vai falar como falou para o servo lá dos talentos. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Se você estiver andando na linha certinho, ele vai falar isso para você, servo bom e fiel. Mas se estiver andando fora, ele também vai falar, servo mau e negligente. Tira dele o talento e lança ele nas trevas, onde haver pranto e ranger de dente.
Então, Jesus ouve tudo. Nós chegamos aqui e falamos tudo para Jesus, tudo que nós precisamos. Mas nós não damos uma oportunidade para Jesus falar para nós tudo que Ele quer falar. E quando Ele fala tudo, é para nos colocar na linha. Quando Ele fala tudo, é para nos colocar na direção. Ele falou tudo para a mulher e colocou a mulher no caminho. Ele colocou a mulher na direção. Aleluias. Louvado seja Deus. Oh, aleluias. Eu sinto a doce presença de Jesus aqui nesta noite. Eu sinto que Ele marcou o encontro conosco aqui e Ele está falando aos nossos corações. Eu sinto que Ele chegou aqui primeiro e Ele está falando aquilo que Ele quer falar à sua igreja. Oh, aleluias. Você está disposto a deixar o seu cântaro? Você está disposto a abrir mão daquilo que limita a tua comunhão com Deus? A mulher, quando Jesus começa a falar a respeito dela, você pode olhar o texto que ela não questiona. Ela jamais falou para... Ela não sabia que era Jesus. Ela jamais interrompeu ele. Ela jamais falou, não, isso aí não. Ela ouviu tudo que Jesus falou para ela. Porque ela precisava de mudança. Eu preciso de mudança. E para mim ter mudança, eu preciso ouvir tudo que Jesus fala. Você, para ter mudança, precisa ouvir tudo que Jesus fala. Você está disposto a ouvir tudo que Jesus tem para falar? Ainda que te doa, ainda que te corte, ainda que te machuque. Mas se te machucar, é Jesus ajeitando as coisas. Jesus precisava ajeitar a vida daquela mulher. Jesus passa por Samaria por apenas uma alma. O texto não nos diz se as pessoas que vieram ouvir, aceitaram Jesus. O texto não nos diz. Mas o principal alvo de Jesus ali naquele dia era aquela mulher. E o alvo de Jesus aqui nesta noite é você. O alvo de Jesus aqui nesta noite é você. Jesus, talvez ele ia para outros lugares, mas ele disse, não, eu vou lá hoje. Ministério Cristo Reina, eu vou lá hoje. Tem algumas pessoas lá que eu preciso colocar ele no eixo. Eu preciso acertar a vida deles. E eles vão lá. E eu vou chegar primeiro. Eu vou tomar conta do ambiente primeiro. Para que quando eles chegarem, eles podem ficar à vontade. Mas eu quero ouvir deles. Eu quero ouvir deles. E Jesus quer te ouvir nessa noite. Jesus quer te ouvir. E Jesus quer que você volte daqui diferente da maneira que você chegou. Eu volto a repetir, eu não sei como você chegou. Eu não sei como você veio. Mas eu quero acreditar que você vai voltar mudado. Que você vai voltar diferente para a tua casa. Grave isso. Não importa como eu venho. Importante é como eu volto. Você não pode sair de um culto desse sem deixar o seu cântaro aqui. Você não pode sair de um culto desse sem não deixar o teu cântaro aqui. A mulher abriu mão do cântaro dela. Disse, não, eu não preciso mais disso aí não. Eu tenho água viva dentro de mim agora. Eu tenho alguém agora que sacia a minha sede. Vamos louvar, Raquel? Eu tenho alguém que mata a minha sede. Eu tenho alguém que agora ele cuida de mim daqui por diante. Eu tenho alguém agora que ele mudou a minha maneira de ser. Ele mudou a minha maneira de viver. E eu preciso anunciar esse Jesus. A mulher voltou diferente. Ela chegou ao poço de uma maneira, mas quando ela volta transformada.
você precisa voltar transformado para a tua casa nesta noite. Você precisa voltar para a tua casa nesta noite diferente. Quando você chegar em casa, quem está lá te esperando vai ver a mudança em você. E vai perguntar: o que aconteceu? Disse: não, eu achei que eu já tinha tido um encontro com Jesus, mas hoje não. Hoje realmente eu tive um encontro com Jesus, porque eu falei tudo que eu precisava falar, mas eu também ouvi tudo que Jesus precisava falar comigo. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos. Tudo. Você que precisa deixar o canto, ou deixar tudo no altar, você vai ter a oportunidade de fazer isso nesta noite. Você não pode levar nada para casa, só as bênçãos de Deus. Oh, aleluias. Quando você fizer o quê? Quando tudo deixares no altar, maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração.
Vai